que Deus abençoe vocês, uma feliz sexta-feira, um feliz fim de semana. Seja bem-vindo a mais um programa e a mais um dia de estudo sobre a trajetória de Davi. Começaremos hoje falando sobre segredos de família. A Bíblia diz em 2 Samuel, no capítulo 13, versículo 1: Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. O pecado sempre leva a dolorosas repercussões. Veremos a profecia de Natã a respeito do pecado de Davi começar a se cumprir. A instalação de problemas no palácio e as reações do rei a tudo isso demonstram que ele era muito mais competente como governante do que como pai. Se você já conhece a história, sabe que as atitudes de Aminon foram indesculpáveis. Mas também é capaz de imaginar as mensagens confusas que os filhos de Davi receberam desde a infância. Eles tinham irmãos, meios irmãos autênticos e meios irmãos nascidos de concubinas. Olha isso. Foram criados em um lar marcado pelo excesso sexual, onde faltavam exemplos de moderação. Não podemos nem devemos desculpar Aminon, mas é possível certamente entender a situação. Os versículos seguintes estão repletos de tragédias. O foco dessa corrupção foi Tamar, a linda e jovem filha virgem do rei, que sem dúvida aguardava o esposo, o qual acreditava que Deus lhe daria um dia. O seu irmão chamava-se Absalão e seu meio-irmão Aminon. Aminon era encantado por ela. Talvez ele estava acostumado a ter tudo o que quisesse, tendo em vista que se tornara obsessivo pela única coisa que não podia possuir, a sua meia-irmã. Os acontecimentos do capítulo 13 de 2 Samuel são escandalosos até para os padrões atuais e tão dolorosos quanto as horríveis descrições de estupro que lemos hoje nos jornais. Aminon cobiçava Tamar. Seguindo o conselho do seu astuto primo Jonadab, Aminon decidiu, fingir que estava doente. E então ele pediu ao seu pai Davi que mandasse Tamar cuidar dele. Olha só. E então o que ele fez? Ele a estuprou. E a Bíblia diz: mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel? Fale com o rei e ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvi-la e, sendo mais forte que ela, violentou-a. Aquelas que experimentaram o trauma do estupro sabem que o sofrimento não acaba com o fim do ato. As reações e atitudes dos outros multiplicam a dor. No caso, Aminon acrescentou ainda mais dor àquela ferida, porque a palavra de Deus diz: logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira, e lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e, chamando seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Certamente esse episódio mexe com o coração de qualquer um. A túnica ricamente ornamentada era o manto dela de dignidade e de honra. E ela rasgou o tecido da sua túnica, assim como Aminon rasgou o tecido da sua honra. Um crime abominável. Nós precisamos responsabilizar as pessoas certas. O culpado pelo estupro foi Aminon. Aminon era o primogênito de Davi e, ironicamente, esse nome significa confiável, fiel. Mas é claro que ele não era nenhum nem outro. Em Aminon vemos de forma evidente como o caráter do pai Davi influenciou no caráter do filho. Aminon cresceu vendo seu pai tomar para si uma esposa atrás da outra em uma nação onde a poligamia era proibida.
Ele via Davi obter tudo o que desejava, e não é à toa que o texto apresenta tanto Batseba como Tamar como sendo belas. Assim como seu pai, Amnon, atraído pela beleza, decidiu tomar para si Tamar. Ele não teve a mínima consideração pela outra parte envolvida, apenas a luxúria importava naquele momento. Ele literalmente ficou doente a ponto de nada o deter para satisfazer o seu apetite. Tamar implorou para que ele a poupasse da desgraça e da má reputação. Ele, porém, não quis ouvi-la e, para piorar ainda mais, depois do estupro, ele a tratou com grande aversão. Por mais estranho que possa parecer, indiretamente, Tamar também foi vítima de outros 2 homens, Absalão e o próprio Davi. Tanto Absalão como Davi reagiram de forma inadequada em relação ao crime cometido contra Tamar. Absalão encontrou a sua irmã em profundo desespero, deduziu a natureza do delito ao observar o rasgo da túnica virginal. Ninguém podia duvidar do amor de Absalão pela sua irmã, mas a reação dele acrescentou ainda mais danos a ela. Numerosas vítimas de estupro e abuso foram feridas por um conselho semelhante. Absalão disse o seguinte para a irmã: acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. O conselho de Absalão para Tamar foi para manter segredo e fingir que nada havia acontecido. Infelizmente, ele cumpriu o seu próprio conselho. Ele nunca disse uma palavra a Amnon, fosse boa ou má, mas o seu ódio por ele o levou a perder o controle. Queridos, sentimentos devastadores não podem ser guardados. Eles sempre vêm à tona e levam a pessoa a uma violenta explosão de trágicas consequências. Abra o seu coração para Deus quando as emoções ameaçarem tomar conta de você e pergunte a Ele o que fazer em seguida. Ele dará escapes positivos para as suas emoções dolorosas. Voltando à questão familiar que desencadeou a tragédia na vida de Tamar, podemos afirmar que a falta de caráter de Amnon era bem conhecida e Davi deveria ter lidado com Amnon antes do desastre. Contudo, depois do estupro, o rei ainda se recusou a tomar qualquer atitude. De que forma Davi reagiu? Vemos apenas uma descrição. Ele ficou irado. E o que ele fez em relação ao crime? Absolutamente nada. Por que Davi não assumiu o controle após essa tragédia na família dele? Talvez o inimigo possa ter trabalhado em Davi, assim como trabalha em nós quando lhe damos brecha. Satanás sussurra perguntas no nosso ouvido do tipo: como você ousa esperar a obediência de seus filhos depois do que você mesmo fez? Como é que você ousa frequentar a igreja de novo? Queridos, 2 erros não fazem um acerto. Se errarmos como pais, se errarmos como maridos, se errarmos como esposas, se errarmos como empregados, se errarmos como patrões, se errarmos como líderes, nós devemos nos curvar diante de Deus em arrependimento e perguntar a Ele o que devemos fazer para a nossa restauração. Os versículos 8 e 9 do capítulo 7 de Miqueias se encaixam perfeitamente nesse assunto. Essa passagem diz assim: não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor será a minha luz. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz e contemplarei a sua justiça. Aleluia! Davi permitiu que a sua queda o incapacitasse para liderar a casa dele em justiça, em retidão. Ele havia sido perdoado por Deus, mas ele não tinha escolhido viver como uma pessoa perdoada. Ele permitiu que o sentimento dele de culpa o desabilitasse moralmente como pai. O rei e sua família se sairiam melhor se ele nunca tivesse caído, mas era impossível mudar o passado. Ele podia aprender com os erros dele. Quando Efésios 4:26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, não significa quando vocês ficarem irados, não façam nada. Nós precisamos reagir quando algo está errado.
Davi precisava canalizar a ira dele e se posicionar em relação ao crime ocorrido dentro da casa dele. Nenhum lar consegue ser mais fraco do que aquele onde falta o quê? Autoridade. A ausência de um pulso firme é terreno fértil para o pecado e para grandes negligências. Guarde isso no seu coração. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia, você que tem estado aqui conosco durante todo o mês de março, acompanhando esse estudo maravilhoso, você que eventualmente às vezes não consegue assistir, não conseguiu na verdade assistir a tudo até aqui, mas assim que o estudo terminar, a gente vai estar colocando também no nosso canal do YouTube e você vai poder acessar lá e ver os dias que você perdeu, porque realmente é muito importante que você possa assistir tudo na íntegra e aí a gente vai fazer isso por você, tá bem? Para você que está aí do outro lado conosco, um beijo enorme no seu coração, mais uma vez, um bom fim de semana e até segunda-feira.